Olá, banca. Eu sou a Daiane, sou bacharel em saúde coletiva, formada pela Universidade de Brasília. Meu trabalho é sobre experiências de planejamento participativo na atenção básica, uma revisão integrativa. E minha orientadora foi a Maísa Aparecida de Oliveira. Para começar, vamos falar um pouco sobre o planejamento normativo, que foi uma forma de planejamento que teve origem nos países socialistas. E nessa época ocorreu a substituição do mercado por planos, né? Para poder, e nesse período as decisões eram tomadas em situações de poder extremamente concentrado e se mostraram bastante eficazes. Contrapondo-se a isso, surgiu o planejamento estratégico situacional, no final da década de 70, e dois grandes pensadores são destaques nessa área, que é Carlos Matos, com planejamento estratégico situacional, e Mário Testa, com planejamento estratégico. As situações de saúde são muito dinâmicas e estão em constantes transformações. Então é preciso manter um método de planejamento regular. Mas para quê? Para poder facilitar a direção das ações, possíveis erros e também enfrentar os imprevistos que surgem. E por que planejar regularmente? Para se obter informações que possibilitem uma ação mais efetiva sobre a realidade sanitária e também para redirecionar as ações com o objetivo de melhorar as condições de saúde. E então, qual é a importância do planejamento? Desenvolver práticas que converjam para a resolutividade, também proporcionar respostas concretas e efetivas para as necessidades da população, também elaborar atividades que respondam além de um figurino pré-estabelecido e também proporcionar a participação da comunidade juntamente com os profissionais. Qual o objetivo desse trabalho? É analisar experiências exitosas de planejamento participativo no âmbito da atenção básica em saúde no território brasileiro. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa, que permite condensar vários temas para ter uma revisão sistemática e também mais abrangente. Foi realizada as buscas em duas bibliotecas virtuais, que foi a BVS e a Cielo, utilizando os descritores planejamento participativo, planejamento estratégico e atenção básica à saúde. Juntamente a esses descritores foram utilizados descritores em espanhol e em inglês, utilizando os operadores booleanos AND e OR. Depois foi aplicado o período de inclusão, que foi de 2008 a 2018. Foi realizada a leitura de títulos e resumos, posteriormente a retirada de textos duplicados e que não estavam disponíveis integralmente. Foi realizada a leitura completa de 12 e foi selecionados 7 artigos que falavam sobre o planejamento participativo no âmbito da atenção básica brasileira. Então, o que é o planejamento, né? Segundo Carlos Matos, o planejamento é um cálculo situacional que precede e preside a ação e que relaciona o presente com o futuro e o conhecimento com a ação. Mais na frente eu vou falar um pouco melhor sobre o planejamento estratégico. E nesse trabalho vamos considerar planejamento como uma prática de apoio à gestão em saúde que deve ser realizada frequentemente, envolvendo os diversos atores de interesse, com o objetivo de alcançar algo ou uma situação e com a capacidade de transformar tanto a realidade como os sujeitos e também os processos sociais. O planejamento em saúde. Assim como a gente já falou um pouco sobre o planejamento normativo, o planejamento em saúde teve início na década de 60 pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é a CEPAL, e o que ela visava? Visava substituir as importações pelo aumento das produções internas para gerar um desenvolvimento no país. Já em 1965, o Centro Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, CENS, que era um órgão associado à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS,
criou o primeiro instrumento de planejamento sistemático que foi aplicado nos sistemas de saúde da América. O método Cedisopas era voltado para a potencialização da relação custo-benefício das ações em saúde. E esse método não teve uma postura diferente do planejamento normativo. Era totalmente voltado para uma gestão verticalizada, onde tinham decisões vindo de cima para baixo, sem questionamento e sem discussão. O planejamento na atenção básica em saúde. O planejamento no SUS é de responsabilidade conjunta dos 3 entes de esferas do governo e é preciso que eles tenham uma complementariedade e também que seja integrado. É importante falar que cada esfera de governo, União, Estado, Município e Distrito Federal tem sua autonomia para realizar o planejamento, mas é importante que esses planejamentos ocorram de forma integrada. E o planejamento estratégico foi idealizado inicialmente para ser utilizado no nível central ou global, que aqui no caso seria a nível nacional, a nível de Ministério da Saúde. Mas o formato do PES é flexível e permite a sua aplicação nos níveis locais e regionais e também em diversas áreas, não só na saúde. Então, por isso, o planejamento estratégico na atenção básica em saúde. Mas por que esse planejamento na atenção básica é necessário? Porque a atenção básica é o nível primário de atenção à saúde, né? De assistência à saúde. Ela é caracterizada por ser porta de entrada ao sistema de saúde. Ela também deve ser coordenadora do cuidado e também ordenadora da rede de atenção à saúde. Então, ela é uma forte característica da atenção básica é a territorialização. Então, nós temos equipes de saúde responsáveis por um território, um número de famílias. Então, o que isso vai ajudar? Vai ajudar a reorganizar o processo de trabalho dessas equipes, a identificação dos problemas de saúde e também o monitoramento e a avaliação dessas ações. Então, o que é o planejamento estratégico situacional? Ele é dividido em 4 grandes momentos e onde a gente visa buscar os problemas dessa realidade local. O momento explicativo ocorre a análise dos problemas e seleções do qual se deseja atuar. No momento normativo é a fase de construção do plano de intervenção, onde a gente vai pensar as ações de saúde que a gente quer para atingir uma situação de saúde ideal. O momento estratégico ocorre a análise de viabilidade dessas ações. E o momento tático operacional é o momento de implementação do plano, que ocorreu no momento normativo e no momento estratégico. E é importante falar que nesse planejamento, o ator social, a situação de saúde e a ação de saúde são fundamentais para que se gere esse planejamento. E também no plano deve contar as ações com um prazo e também um responsável, para que não fique tão solto. A revisão de literatura foi realizada com 7 estudos, sendo uma monografia, 4 artigos e 2 dissertações, com períodos de 2008 a 2018. O que esses estudos mostraram? Que os temas foram sobre educação permanente em saúde, sendo um sobre imunizações e outro sobre gestão da informação, o uso de plantas medicinais pela população, enfrentamento à dengue, territorialização, avaliação da saúde do homem e também cuidado à gestante. E as participações? Não houve participações de usuários nesses processos de planejamento executados.
E nós vimos que o planejamento dos usuários é super importante para o planejamento participativo, porque se não tem uma participação do usuário, como que nós vamos saber que as ações que nós pensamos estão mais adequadas, né, a essa população? Também houve participação dos profissionais de saúde, gestores, estudantes, voluntários e também docentes. O que também esses estudos mostraram? Assad, Bezerra e Reis utilizaram todos os 4 momentos do planejamento fielmente e também acrescentaram uma etapa de feedback dessas oficinas de planejamento. Observou-se maior aplicação do momento explicativo e momento normativo. Então, o momento de seleção e análise dos problemas e também o momento de criação das ações para se atingir a situação objetivo foram os mais utilizados. E apesar de nem todos os momentos do PES foram utilizados fielmente, né, nesses estudos, eles mostraram-se instrumentos úteis para o planejamento na atenção básica em saúde. Mas por que, né, que mostraram-se eficientes? Porque que esses estudos mostraram que essas experiências resultaram no maior compartilhamento de informações e conhecimento acerca dos territórios de saúde, a melhora do engajamento e ideias inovadoras que as equipes tiveram nos seus processos de trabalho, a criação de um espaço para as equipes debaterem os problemas de saúde, indo além das discussões de caso e também indo além de reuniões com apenas repasses de informações. Também houve a aplicação de momento crítico e reflexivo e compartilhamento de responsabilidades no desenvolvimento dessas ações. Ocorreu também valorização do saber popular, intersetorialidade entre o setor saúde e educação, intervenções baseadas na realidade local, integração entre serviço e comunidade, com utilização de práticas colaborativas, ampliação do conhecimento dos profissionais e reflexões sobre o processo de trabalho. E as considerações finais. O planejamento mostrou-se muito eficaz na atenção básica, auxiliando os profissionais a organizar e direcionar melhor suas ações, com vistas a otimizar os seus processos de trabalho e oferecerem serviços mais efetivos de acordo com a realidade local. E também essas experiências mostraram que esses planejamentos, essas experiências, podem ser utilizadas em diferentes realidades e com finalidades distintas, corroboradas pela variedade de temas que nós tivemos. E também sobre a baixa participação dos usuários nos processos de planejamento, prevalecendo a participação de profissionais de saúde, gera reflexão de que é essencial a maior estimulação, né, na participação desses usuários. As referências e muito obrigada!